Uma das memórias mais queridas que eu tenho com meu pai foi num período da adolescência. Eu lembro de ter entrado no quarto dele no final da tarde, após chegar da escola, e encontrá-lo como ele sempre fazia, lendo o seu jornal. E no rompante eu entrei, desabei na cama ao lado dele e disse: pai, ele não me ama, ele nem sabe que eu existo. E debulhei-me em lágrimas ali ao lado daquele pai paciente que me ouviu atentamente. Quando eu consegui fazer uma pausa entre soluços e as frases de como eu não tinha valor, como eu não conseguia que ninguém, que nenhum rapaz que eu amasse, que ele me visse, né? Ele levantou, me pôs de pé em frente ao espelho do quarto e falou assim: olhe bem para você. E eu não entendi o que ele queria dizer e continuei a chorar. E pai, o que você está fazendo? Não sei o quê. E ele, firme, com a firmeza militar, ele disse: olhe bem para você. E eu não estava olhando e ele repetiu: olhe para você. Aí quando eu olhei, ele falou: você não acha que deveria ser esse rapaz a chorar por não ter você ao lado dele? E eu fiquei parada pensando naquilo. E ele tornou a repetir: olhe bem para você. Você não acha que é esse rapaz que está perdendo e que deveria estar chorando por não ter você ao lado dele? Naquele momento, o meu maravilhoso pai, com todo o manto e autoridade da paternidade, do amor paterno, ele me ensinou uma preciosa lição sobre o meu valor individual, de que eu não poderia jamais amar alguém mais do que a mim mesmo e amar alguém que não me valorizasse, que não visse em mim a minha natureza divina. Então esse é o meu convite para vocês hoje, que nós possamos olhar bem para cada um de nós, não à frente do espelho. Imaginem que meu pai está lá com vocês, ou que o pai de vocês está lá com vocês, ou que a mãe esteja lá, ou uma avó, ou uma tia. Imagine que essa pessoa está te dizendo: olhe bem para você. Essa pessoa não deveria estar triste, não é essa pessoa que deveria estar triste? Seja um amor romântico, um amor fraterno, um filho, um chefe, um colega de trabalho ou alguém que te persegue. Essa pessoa que não deveria estar triste por não poder desfrutar da sua influência. Então, eu trouxe para vocês, como vocês sabem, como eu gosto de pesquisar os temas na Biblioteca de Conferências Gerais da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, eu fui pesquisar discursos que falem sobre o nosso valor individual. Continuando o nosso tema e começando o ano com o nosso tema de ter clareza sobre quem nós somos e que somos filhos de Deus. Eu encontrei um discurso de outubro de 2005, de Jeffrey Holland, e o tema do discurso é para as moças. Mas é um discurso tão interessante, me lembrou essa época com meu pai, que eu vou usar hoje e vou adaptar a todos nós, homens e mulheres, ok? Para começar, eu gostaria de ler para vocês um trecho desse discurso que me chamou bastante atenção, que fala assim: antes de qualquer coisa, quero que fiquem orgulhosas, e aí eu vou adaptar para todos nós, por sermos filhos de Deus, por sermos quem nós somos, homens ou mulheres, adultos ou jovens, ou crianças. Quero que sintam a realidade do que isso significa. Você conhece a si mesmo? Você conhece seu valor, seu potencial, sua capacidade de fazer o bem? Então, se você conhece, e é como se eu estivesse dizendo agora, olhe para si mesmo. Veja tudo o que você é capaz de fazer, não com o olhar do orgulho, né? Tem pessoas que dizem: ah, não, eu sei que eu sou boa, eu sei que... Não é isso, a gente não está falando de ego, a gente está falando de constatação.
Então olhe para si mesmo, olhe para a sua vida, olhe para as escolhas que você fez. E se você andou fazendo escolhas que não são tão boas, olhe para a sua capacidade de fazer o que é certo, de fazer o que é bom, olhe para o seu potencial. E ele diz assim: quero que fiquem orgulhosos. Mas sabe o orgulho de empoderamento? Não é o orgulho de se sentir, de competir com outro, nem se sentir melhor, mas é o orgulho de saber, eu consigo, eu sou capaz, eu gosto de mim, eu sei quem eu sou. E ele diz assim: quero que sintam a realidade do que isso significa. Quero que saibam quem vocês realmente são. Nós temos falado sobre a verdade de que todos nós fomos criados por um Pai amoroso. Todos nós somos filhos de Deus. E todos nós, homens e mulheres, você e eu, recebemos dons e talentos e características do nosso Pai. E essas características nos dão poder para guiar a nossa vida, para ter sucesso e para fazer o bem. Imenso poder para fazer o bem. E ele fala assim: vocês são literalmente filhos espirituais de pais celestes, com natureza e destino eternos. Essa verdade suprema deve fixar-se profundamente em sua alma, profundamente, de forma que você pode até passar por momentos que você vai ficar cansado, triste, desanimado, mas que você nunca esqueça quem você é e quem é o seu Pai. Essa verdade suprema deve fixar-se profundamente em sua alma, de modo que se torne algo fundamental para cada decisão que tomarem, à medida que se tornarem homens e mulheres maduros. Então, a clareza sobre quem você é deve ser fundamental para cada decisão que você tomar. E aí a gente tem uma questão muito importante. Uma vez eu estava dando uma palestra para um grupo de jovens numa escola, e eu falei que durante o dia a gente recebe inúmeros convites. Alguns são convites que atrapalham a nossa vida e nos atrapalham na nossa jornada de nos tornarmos quem realmente somos. E existem outros convites que nos ajudam. Você consegue identificar esses convites? A seguir, identifique de onde vem cada grupo de convite. Então, associe as pessoas que fazem os convites aos tipos de convites que elas fazem. E você vai entender quais são as pessoas que estão atrapalhando a sua vida, atrapalhando o seu desenvolvimento e atrapalhando que você atinja a sua altura de estatura, ou seja, atinja o seu potencial. E você também vai entender quais são as pessoas que lhe fazem convites que ajudam ao seu desenvolvimento e ajudam você a alcançar o seu potencial. Então, entender quem você é torna fácil fazer essa distinção entre esses convites. Então, esse é o meu primeiro desafio de hoje. Separe em 2 grupos os convites que você recebeu durante a semana. Locais para ir, o que ler, o que assistir, o que ver, o que tipo de conversa tem, que tipo de decisão vai tomar a respeito do seu futuro, ou a respeito dos problemas que você tem que resolver, como você vai resolver algum problema, como você vai se relacionar com alguém. Todas essas decisões, elas precisam ser tomadas com base na certeza que você precisa ter. E mesmo que você não tenha certeza, isso não muda a verdade de que você é uma filha de Deus. Você pode estar desperdiçando o seu tempo, negando a si mesmo. Negando a si mesmo que você é uma filha ou um filho de Deus. Perdendo tempo, ok? Então, essa é uma parte importante. Eu lembro que uma vez eu estava numa apresentação de Natal, dessas atividades de Natal,
E isso é sobre a quantidade de vozes que a gente ouve, até vozes bondosas, né? Que nos dizem que nós não somos capazes, ou que nós não somos, não temos potencial. Eu lembro que eu estava assistindo essa apresentação com uma amiga do meu lado. E às tantas, numa apresentação, um rapazinho fez a sua parte da apresentação e fez muito bem. Na verdade, ele foi brilhante. E nós estávamos ali felizes com aquela apresentação quando aquela amiga falou: eu não imaginei que ele fosse capaz de fazer isso. Você sabia que ele é autista? E eu fiquei chocada com aquela afirmação depreciativa. Então, porque alguém é autista, ou alguém é cardíaco, ou alguém tem diabetes, ou alguém é depressivo, ou alguém tem ansiedade, ou alguém tem transtorno bipolar, essa pessoa não tem capacidade para fazer o bem? De onde saiu essa ideia? Da necessidade de se sentir superior. De alguma forma, o sucesso daquele rapaz desencadeou um gatilho naquela minha amiga. E ela precisou diminuí-lo para que ela se sentisse melhor. Percebem qual é o ciclo quando alguém te diz palavras depreciativas? É disso que se trata. Não tem a ver com você. Uma outra experiência que eu tive muito interessante em relação a isso, eu já me mudei muitas vezes e já morei em lugares muito diferentes. Isso é muito legal. E uma coisa muito comum quando você chega numa comunidade, seja ela profissional, seja ela religiosa, seja ela acadêmica, é que sempre tem alguém que quer te dizer como são as pessoas daquela comunidade. E é muito comum. Eu morei em países diferentes e todos têm isso. É muito comum que essa pessoa vá te dizendo: olha, cuidado com essa, olha, essa pessoa é assim, essa pessoa é assada. E eu sempre achei isso muito interessante, porque eu sempre achei que, como uma pessoa adulta, eu consigo observar e tirar minhas próprias conclusões, não é? E sempre observando as pessoas que têm o hábito de fazer isso, eu percebi que o que elas diziam sobre as outras pessoas tinha muito mais a ver com a amargura do coração delas, com o negativismo delas, do que realmente com as pessoas que ela nomeava, que ela descrevia de maneira depreciativa. Então não é sobre você. Não deixe que essas vozes te façam te façam esquecer quem você é. Você é uma filha ou filho de Deus. Você tem potencial. E esse potencial foi te dado pela sua conexão com essa herança eterna. Carol, eu não acredito em Deus, eu não acredito em nada disso, etc. Mas você acredita que você faz parte de algo maior que você, não é? Então tem uma escritura que eu gosto muito que diz que todas as coisas prestam testemunho de que há um Criador. Então, se você olhar ao redor e olhar para a criação, se você olhar com curiosidade para as pessoas ao seu redor, você vai reconhecer a natureza divina de cada uma delas como criatura, criada por uma energia maior, criada por um ser maior, chame do que você quiser, mas isso é irrefutável. Todas as coisas prestam testemunho de que há um Deus, e você faz parte dessas criaturas, dessa criação. Então você também tem natureza divina e tem potencial eterno. Ok? Então, eu acho muito interessante que ele fala sobre... Ele continua falando, né? Não poderia haver, ou seja, você ter o conhecimento de quem você é, de qual é a sua verdadeira natureza. Não poderia haver prova maior de sua dignidade, quem você é. Erga-se, né? Nossos pais não falam isso, você não é todo mundo. Erga-se.
na altura da sua estatura, como criatura, como filho ou filha de Deus. Maior dignidade de valor, privilégios e promessas que nós temos. Dignidade, assumir a responsabilidade por quem você é, assumir a responsabilidade de honrar sua herança como criatura e tomar decisões que honrem essa sua herança, essa condição. Quando eu falo sobre herança, eu não falo só sobre herança divina, mas a herança de todos os nossos antepassados, que lutaram da medida que eles conseguiram para fazer o que é certo e para fazer o que é bem. Eu e você temos na nossa família relatos de pessoas grandiosas e nós temos que honrar esse legado, não só do nosso Pai eterno, do nosso Pai celestial e de Jesus Cristo, mas também de nossos antepassados. Honrar a história deles e perpetuar esse avanço na escolha pelo bem, por fazer o bem e fazer muito bem, do progresso, do desenvolvimento, da superação de dificuldades. Então, falando sobre isso e ainda falando sobre muitas vozes que querem que a gente esqueça que a gente é, eu vi recentemente, eu gosto muito daquela professora Lúcia Helena, né? E eu vi recentemente ela falando de Khalil Gibran, que quando ele estava na escola, ele tinha muita rapidez de aprender as coisas. E uma vez um professor chamou a atenção e falou: meu jovem, não vá com tanta pressa, vá degrau por degrau, é assim que deve ser. Aí ele respondeu, eu lembro, acho que foi isso que ela contou que ele respondeu, ou algo do gênero. Ele respondeu: professor, águias não sobem escadas. Ele não estava sendo orgulhoso, ele só estava dizendo que o ritmo dele era dele, a trajetória dele era dele, ele não precisava seguir padrões. Se o ritmo de aprendizado era aquele, ele ia seguir o ritmo de aprendizado dele. Ele estava sendo fiel a ele mesmo. Então, continuando, ele fala uma outra verdade muito importante, que eu espero que vocês também levem como fundamento durante o ano 2026. Ele fala assim: o Pai Celestial, o meu e o seu, conhece o nome e a situação de cada um de vocês. Carol, ele não me ouve. Ele não vai me ouvir porque eu sou muito errado ou muito errada. Você está, ok? Ele conhece cada um de nós pelo nome. E se você observar muito calmamente a sua vida, você vai ver que é verdade. E ele fala assim: ele ouve suas orações, conhece suas esperanças e sonhos, inclusive seus temores e frustrações. Ele sabe o que vocês podem vir a ser por meio da fé nele. Então, isso é pedir demais. Não, eu prefiro fazer aquilo que é fácil, aquilo que as pessoas dizem, né? Olho por olho, dente por dente. Não, fale mesmo, né? Nos incentivando a sermos hostis, agressivos, competitivos, né? Todas essas deformidades de caráter é o que nós ouvimos, somos bombardeados a fazer. E ele fala exatamente ao contrário. Ele sabe o que vocês podem vir a ser. Muito mais competentes para se relacionar, para impactar a vida das pessoas que estão ao seu redor, para serem felizes, para serem bem-sucedidos nos seus relacionamentos. Então, ele sabe quem vocês são. E ele continua assim: devido a essa herança divina, essa ligação divina de pai e filhos, vocês, juntamente com todos os seus irmãos e irmãs espirituais, têm plena igualdade à vista dele. Então, não tem um mais beneficiado que o outro, não. Seja firme no fundamento da sua certeza de que você é o filho dele. Trabalhe e você vai ver que as bênçãos virão. Tem uma coisa que ele fala que eu acho muito interessante sobre quando nós sentimos que as coisas, que ele não nos ouve, que ele não existe, etc. Ele fala assim: se por algum tempo algum de vocês não conseguir compreender isso,
ou sentir-se inclinado a levar uma vida que não condiz com seus privilégios, nem com quem vocês são. Expressamos maior amor por você e imploramos que torne a sua vida um triunfo e não uma tragédia. Não importa o erro que você cometeu, você sempre pode quebrar o ciclo. Você sempre pode triunfar. Eu acho que eu já compartilhei com vocês a história de um rapaz que eu ouvi recentemente, cabo-verdiano, que ele falou da cultura de Cabo Verde e a cultura brasileira, de homens que não assumem a paternidade. E ele falou que um percentual bem alto, eu já não me lembro dos filhos cabo-verdianos crescem, são filhos de pai ausente. E ele contou como ele resolveu quebrar esse ciclo. Então ele se conectou com os familiares dele. Mesmo que não concordasse com a maneira de viver ou com o comportamento de alguns deles. Ele falou que, direto ou indiretamente, hoje ele tem contato com mais de 60 pessoas que são família para ele. E dessa forma ele quebrou o ciclo das famílias desestruturadas e desunidas. Então você também pode fazer isso. Você pode construir na sua vida um futuro diferente daquele que já existiu. Se você confiar na sua natureza divina, na sua condição como filho e filha de Deus, e tomar decisões com base nesse conhecimento, você vai conseguir quebrar ciclos ruins na sua vida e na sua família. Uma outra coisa muito interessante que ele partilha é sobre vocês valorizarem sua importante posição à vista de Deus. E aí eu quero fazer um parêntese. A importância de nós tomarmos decisões na vida pelos motivos certos. Então, o fato de eu saber que eu sou uma filha ou filho de Deus pode de uma maneira distorcida, me levar a fazer o que é certo por motivos errados. Eu posso, por exemplo, me esforçar para fazer algo muito bem porque eu quero ser reconhecido, eu quero ser louvado, eu quero me sentir melhor que outra pessoa. Então, isso não tem nada a ver com sua natureza divina. Não foi por isso que nós recebemos dons e talentos e capacidade de fazer coisas boas e fazer muito bem. Foi para que nós possamos impactar a vida das pessoas para o bem e para que nós possamos também desfrutarmos da nossa autossuficiência, daquilo que nós somos bons de fazer. Não tem nada a ver com ego, não é sobre isso, não é sobre ego, não é sobre competir com ninguém. É sobre fazer algo muito bem, muito bom e fazer o bem porque é o certo fazer. E porque você foi destinado a fazer isso. Percebe a diferença? Então, percebam muito claramente, quando eu faço os vídeos, eu sempre me pergunto, eu estou fazendo isso porque eu quero que as pessoas me digam como é bom o que eu faço? Ou porque eu quero ser útil, eu quero partilhar o que eu aprendi? Todas as vezes que eu senti algo em relação à autopromoção, eu não fiz, deixei de fazer. Porque eu não quero ser essa pessoa. Eu não quero atrapalhar esse desejo que eu tenho de partilhar algo que é bom com o excesso de ego ou com orgulho, porque isso é uma mutação. Sabe no X-Men, quando alguns mutantes se tornam ruins, é uma mutação negativa da nossa natureza divina. Você fazer algo para se autopromover. Eu lembro que eu ouvi há um tempo atrás um relato de uma líder de uma ONG dizendo do sofrimento que ela estava tendo porque a pessoa que era responsável pelos fundos destinados à ONG, essa pessoa, ela achava que ficava muito bem para ela economizar no uso dos fundos. Então, em dada
dado momento do relato dessa senhora, ela me diz assim: e ele disse que ele era muito bom em economizar os fundos destinados ao trabalho. Aí eu falei, esse é o problema. Não se trata de usar os fundos em benefício das crianças. Trata-se apenas em usar o fundo de forma que ele possa se autopromover. Das duas, uma. Ou essa pessoa precisa ser esclarecida sobre esse erro e mudar o comportamento e alinhar o propósito dela com o propósito da entidade, ou ela precisa sair, porque ela está atrapalhando o trabalho por estar focada em se autopromover. Então, nós precisamos assumir a responsabilidade pelos nossos privilégios como filhos de Deus, porque é natural que quando nós nos esforçamos para fazer alguma coisa bem, nós vamos receber privilégios ao longo do tempo. E nós precisamos não perder o propósito, não perder de vista por que nós fazemos aquilo. E o porquê precisa estar em conivência com o nosso conhecimento de que nós somos filhos de Deus. Então ele fala, ele precisa de vocês. Ele, na verdade, não precisa da gente. Ele quer que a gente faça coisas boas e conheça o nosso potencial, para que nós possamos aumentar o nosso amor e a nossa luz por fazer coisas muito bem e fazer o que é certo. Carol, eu não sei fazer a minha profissão muito bem. Estude e ele vai te ajudar. E você vai ser cada vez melhor no que você faz. E você vai poder cada vez mais ajudar. Russell M. Nelson, um dos profetas da Igreja de Jesus Cristo, ele fala o seguinte: o conhecimento é a diferença entre querer ajudar, querer fazer algo bem e conseguir fazer bem. Então, se hoje você não consegue, não tem problema. Estude, porque daqui a um ano você vai ser mais capaz de fazer isso. E você vai receber mais autoridade pelo conhecimento que você tem. Ok? E ele continua dizendo, se vocês viverem de modo a estarem à altura de seus privilégios, não será possível impedir que os anjos lhe façam companhia. Legal isso, né? Se vocês viverem de modo a estarem à altura de seus privilégios, não será possível impedir que os anjos lhe façam companhia. Esse é o meu desejo para vocês em 2026. Que vocês e eu possam fundamentar as suas escolhas, o risco que vocês vão correr, os passos que vocês vão dar, os desafios que vocês vão vencer, no conhecimento de que você e eu somos filhos de Deus, que nós temos natureza divina, potencial, dons e talentos a desenvolver e a descobrir, e ajuda celestial durante essa jornada. Que nós possamos ter clareza e a certeza de que virá ajuda, mas que nós precisamos nos erguer, parar de reclamar, aceitar a nossa situação e fazer o nosso trabalho, porque em nós está o poder para assim fazer. E eu gostaria de terminar essa nossa conversa de hoje pedindo para que vocês lembrem de se olhar no espelho e ouvir essa pergunta que me ajuda até hoje. Olhe bem para você. Olhe bem para quem você é. Olhe bem para o potencial que existe em você. Para aquilo que você sabe que faz muito bem. E erga-se com essa clareza. E continue nessa jornada como uma filha de Deus. Se descobrindo. Descobrindo o seu poder para fazer o bem. E descobrindo o poder que nosso Pai tem de interceder ao nosso favor. Novamente feliz 2026 e até a próxima semana.